Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo Spotify, pelo YouTube, ou aos mais de 350 mil seguidores lá no Instagram. E hoje um papo muito importante, vamos falar sobre a aprendizagem motora. Esses dias eu vi até um estudo falando lá na Universidade Federal do Ceará, que fizeram um estudo com 423 crianças e 11% apresentavam dificuldades motoras. Um outro estudo em João Pessoa, 532 crianças, 47% apresentavam dificuldade motora, e esse estudo foi apresentado lá numa conferência na França. Mas vamos falar com a especialista sobre isso, Cláudia Barros. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Renato. Muito bom estar por aqui. E antes de começar esse bate-papo, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Academia Tibum, lá de Mato Grosso do Sul, que favorece aí o aprendizado das crianças utilizando a segurança aquática e, acima de tudo, uma formação global, emocional, cognitiva, social das nossas crianças. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução nos casos de afogamentos no Brasil. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes você quiser, tudo com certificado. O aplicativo da Swimtrack, que te auxilia no monitoramento do seu aluno, fazendo avaliações pedagógicas, aeróbica, anaeróbica, chamada. E a Fábrica Criativas de Aulas de Natação, que te auxilia no plano de aula, um grupo do WhatsApp, que a gente entrega plano de aula de bebê, infantil, adolescente, adulto e hidroginástica. Mas deixa de papo, Cláudia. Como você define a aprendizagem motora e por que ela é tão importante no contexto da natação? Vamos lá, pessoal. Sempre que a gente fala de aprendizagem, a gente está falando de alguma coisa que eu estou adquirindo, né? Que não nasceu comigo e eu estou adquirindo. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está se reportando a questões mais biológicas. Então, normalmente, são competências, enfim, que por eu ser humano, eu vou desenvolver, né? Então, se a gente está falando de aprendizagem motora, a gente está falando dessa possibilidade de adquirir competências, habilidades motoras por meio de um processo de aprendizagem. Essa aprendizagem pode ter a intervenção de alguém, então, alguém provendo essa informação para mim, a partir de então, eu vou, enfim, aprendendo, eu vou adquirindo aquela competência, aquela habilidade, ou então eu mesmo, em contato com esse mundo, observando os outros, observando modelos, enfim, eu vou adquirindo aquelas competências, né? Por que ela é importante para a natação? Porque, na verdade, quando a gente constrói um programa de natação, quando a gente está dando uma aula de natação, o que a gente quer é prover oportunidade, organizar aquelas experiências para aquele sujeito aprender. Então, à medida que eu vou entendendo esses conceitos sobre aprendizagem motora, eu vou tornando o meu ensino mais assertivo e mais eficiente. E quais são os métodos aí mais eficazes para a gente acelerar o processo de aquisição de habilidades motoras na natação? Então, eu acho que na verdade, é muito difícil você diferenciar a aprendizagem de desenvolvimento. Em algum momento, esses dois conceitos eles se misturam, porque eles se manifestam naquele corpo. Então, se a gente for considerar, se a gente for organizar as nossas instruções considerando questões do desenvolvimento, a chance disso ser mais eficiente é muito grande. Eu sempre dou essa dica, porque a gente sempre ouve assim, olha, a direção do desenvolvimento é próximo distal e céfalo-caudal. Todo mundo sabe disso, né? Então, o que isso quer dizer? Que eu vou adquirindo competência motora, que eu vou me tornando mais hábil, que eu vou conseguindo organizar e controlar as minhas ações motoras sempre nessa direção. Então, primeiro, da cabeça em direção aos pés e depois do centro em direção às extremidades. A gente entende esse conceito, a gente sabe que ele existe, só que a gente não aplica. Se a gente construir as nossas intervenções nesse sentido, a gente está favorecendo a aprendizagem daquele movimento. Então, é muito comum. A gente olha um aluno nadando e a gente vai propor determinadas correções. E assim, quando você olha um aluno, tem muitos erros lá acontecendo, né? Então, não por acaso, aquele nado não está tão propulsivo, né? Ele não tem tanto controle daquele corpo na água. E qual que é o meu papel como professor? É viabilizar
a ida dele para um outro lugar, tornar aquele ensino mais tornar aquele nado mais eficiente. E, às vezes, tem professores que, assim, você tem um monte de problemas naquele nado, um monte de justificativas para que aquele nado não seja eficiente do ponto de vista da propulsão, e a gente vai olhar para a mão, e a gente vai corrigir os dedos, né? Quando, de repente, o tronco dele, ele não está, por exemplo, separando cintura escapular de cintura pélvica, o tronco dele está fundo, ele está com o quadril fundo. Então, vamos olhar sempre para esse centro e para essa direção do céfalo caudal e próximo distal. Primeiro, tudo que está em cima do meu corpo e tudo que está próximo. Então, vamos começar aí pelos ombros, né? Depois, pelo core, pelo quadril. Depois eu vou para os braços, depois para as pernas. A mão é distal, a mão está lá longe. E, às vezes, eu estou preocupada com essa... Enfim, se o punho está flexionado, se o punho está estendido. Isso é importante, muito importante. Mas não nesse momento inicial da aprendizagem. Então, se a gente tiver como transferir essas informações que a gente conhece, né, que são do senso comum, para a nossa prática, a nossa intervenção fica muito mais eficiente. Aí você comentou dessa identificação, o professor vê ali alguns erros e ele tem que entregar esse feedback. Como o treinador, ou tanto o nadador, esse feedback influencia no processo de aprendizagem motora durante o treinamento? Quando a gente fala de feedback, a gente tem dois tipos de feedback, né? Um feedback que a gente chama de intrínseco. Esse feedback intrínseco, na verdade, como se fosse um diálogo de todos os meus segmentos corporais, de toda a minha questão proprioceptiva, enfim, e isso é inconsciente, né? Isso vai acontecer sem que eu tenha, na verdade, qualquer... na verdade, não é que eu não tenho controle sobre isso. À medida que eu vou aprendendo o movimento, aquilo vai acontecendo de uma forma natural, né? São diálogos aí que acontecem, são conexões que acontecem entre diferentes partes do meu sistema nervoso para viabilizar aquele movimento. A gente chama isso de feedback sensorial. E a gente tem um outro tipo de feedback, que é o feedback extrínseco. O feedback extrínseco é qualquer informação que você disponibilize para aquele aluno. Essa informação pode ser disponibilizada por um professor, então eu posso comentar com um aluno que, não sei, na perna de peito, por exemplo, ele precisa chutar água com a sola do pé dele, né? Então, eu estou dando essa informação para ele. Olha, a tua braçada ela está muito curta, alonga mais essa braçada. Então, é uma informação que eu disponibilizei para ele. Mas tem várias outras formas da gente disponibilizar essa informação. Pode ser por meio de um vídeo, eu posso filmar esse aluno, os espelhos, né? Então, enquanto ele está nadando, ele se observa. Pode ser por meio de um modelo. Então, eu mesmo como professor ou algum outro aluno apresenta aquilo que ele deve realizar. Pode ser uma informação, por exemplo, um tempo. Então, olha, você fez esses 50 metros em 35 segundos. E aí ele vai organizar as ações corporais dele para atender um outro ritmo de prova, né? Então, qualquer informação que eu disponibilize para o meu aluno, a gente chama de feedback. Essa informação, ela deve ser disponibilizada durante a execução ou após a execução. Se essa informação foi disponibilizada antes da execução, a gente não está mais falando de feedback, a gente está falando de instrução, né? E aí vem a questão, né, que você colocou, qual é a melhor forma de oferecer feedback? A grande questão é a seguinte, se enquanto o aluno estiver realizando aquele movimento, eu oferecer a informação verbal para ele, eu estou concorrendo com o feedback intrínseco dele. Então, a tendência é que haja uma piora nessa performance. O ideal é que a gente aguarde pelo final da execução para a gente passar a informação. Aí tem professor que vai falar assim, nossa, mas então eu preciso esperar ele atravessar a piscina inteira? Não, você vai interromper ele, você vai parar ele no meio da piscina, onde ele estiver, para ele finalizar aquela execução e aí você passa a informação para ele, justamente para você não concorrer com esse feedback intrínseco. E aí uma dúvida constante ali dos profissionais do outro lado é a quantidade de feedback, porque às vezes eu olho, tem o braço, tem a perna, tem a respiração, e às vezes vê aquele profissional enchendo o aluno de informação, principalmente no aprendizado, que ele não consegue captar, ou às vezes pela idade dele, não tem a maturação para captar tudo, e ele só pega a última informação.
Mas é isso mesmo, ele só pega a última informação, porque é isso que a gente dá conta. Gente, quando a gente está falando de processo consciente, né, de processamento da informação, recrutando consciência, existe o espaço para uma única informação. A nossa capacidade atencional ela é extremamente limitada, né? O nosso sistema nervoso, na verdade, ele não tem competência para processar paralelamente duas informações ao mesmo tempo. Então, assim, o que a gente tem que pensar? O nosso papel como professor é organizar as experiências de aprendizagem do nosso aluno. Organizar as experiências de aprendizagem quer dizer assim, qual é a informação que eu vou passar para ele processar nesse momento? Então, escolhe uma informação. De novo, pensa lá na direção do desenvolvimento motor, céfalo-caudal e próximo distal. O que está mais próximo e mais céfalo, né? Daquele erro que você pretende corrigir, foca a atenção do aluno lá. Depois que ele se apropriou daquilo, ele corrigiu aquele erro que estava te incomodando, enfim, que estava indicando uma baixa eficiência daquele nado, aí você vai voltar a atenção dele, voltar o foco atencional dele para um outro segmento corporal dele. A dica é sempre essa. Excesso de informação, na verdade, não resulta em aprendizagem. E tem uma outra questão também, né, que é assim, supondo que, tudo bem, então eu estou focando só em uma parte do corpo do meu aluno, eu não estou oferecendo mais do que uma informação naquela aula, estou atendendo essa diretriz da aprendizagem motora, show de bola, só que eu falo sem parar. Isso também não ajuda, né? O ideal é que, assim, de cada 10 execuções do seu aluno, você passe a informação verbal para ele entre 3 e 6 vezes. Então, é de 30% a 60% das informações verbais que devem ser disponibilizadas para ele. Mais do que isso, resulta em dependência. Menos do que isso, não tem aprendizagem. E gera também, às vezes, até tensão para esse aluno. Você entrega tanta informação para ele, isso deixa ele tensionado e na piscina, se a gente gera tensão, ele afunda. Então, exatamente. Isso também, em vez de melhorar, está piorando esse aprendizado. É isso aí. E eu queria que você falasse as fases da aprendizagem motora e como a gente pode identificá-la em diferentes níveis aí de nadadores, desde iniciante até atletas experientes. Então, a gente costuma falar, né, no senso comum, iniciante, intermediário e avançado, né? Na aprendizagem motora, a nomenclatura é a seguinte, a fase cognitiva da aprendizagem, que se reporta aí ao atleta, né, ao indivíduo iniciante. Depois a gente tem a fase associativa e depois a gente tem a fase autônoma, né? Quando a gente está falando da fase cognitiva, que é esse iniciante, o que a gente tem que ajudar esse sujeito a construir? Ele precisa construir a ideia geral do movimento. Ele precisa entender o que deve ser executado. Literalmente assim, olha, o teu braço roda para frente, não roda para trás quando você for nadar crawl, entendeu? Então, essa ideia geral, esse programa mental, ele precisa estar construído. E é isso que eu vou ajudar esse aluno a fazer, né? Nesse momento é isso. Quando a gente está falando da fase associativa, que é essa parte que a gente chama de intermediário, né? Então, aí não. Aí eu vou oferecer para ele informações que fazem com que esse sujeito refina esse nado dele, né? Então, aí sim está na hora de eu entender naquele corpo o que vai ser prioritário. Qual é a informação que eu vou disponibilizar para ele para focar a atenção dele naquele segmento corporal e ele tentar corrigir aquele nado. Quando a gente está falando dessa fase autônoma, e aí é interessante, né? Não por acaso, a gente chama o iniciante de fase cognitiva, porque demanda muita cognição. O tempo inteiro ele está prestando atenção no corpo dele, né? Então, é assim, até meio estressante para ele, é o que você falou. Nossa, tem tanta informação. E é interessante quando a gente se coloca no lugar desse iniciante. Eu lembro, enfim, eu não sou uma pessoa que costuma participar de esportes de aventura. E aí teve uma vez, eu fui participar fui fazer um rapel. Era tanta informação que aquele instrutor me passava, eu não sabia mais o que eu tinha que fazer, onde que eu tinha que apoiar. Chegou uma hora que eu falei, só vou falar para ele me segurar, porque ele
não para de falar, né? Então, quando a gente se coloca nessa posição, nessa fase cognitiva aí, né, nesse estágio cognitivo da aprendizagem, a gente percebe quanto é difícil, né? Então, demanda muita cognição, isso estressa mesmo, né? Quando a gente está falando da fase autônoma, que é essa última fase da aprendizagem, que é esse sujeito já avançado, na verdade, o que a gente tem que fazer é diversificar as experiências dele. Por quê? Porque ele já não demanda... Para executar aquele movimento, ele já não está mais demandando consciência, né? Por isso que a gente chama de uma fase autônoma. Aquilo foi automatizado. E, em função da aprendizagem acontecer e de tanto ele realizar, são outras estruturas do sistema nervoso central dele que estão envolvidas na execução daquela habilidade. Então, ele não está mais recrutando consciência. Se ele não está mais recrutando consciência, qual que é o desafio para ele? Eu preciso colocar esse cara no lugar onde ele vai precisar da consciência. Então, eu vou apresentar para ele um outro desafio motor, entendeu? Porque eu consigo conduzir ele para um outro lugar. Esse é o processo. Aí eu vou pegar 2 pontos, 2 ganchos que você falou. Primeiro, o professor se colocar nesse lugar desse aluno, que é uma dificuldade muito grande, porque a gente aprendeu lá atrás. Há tanto tempo a gente teve aprendizado da natação e a gente está ensinando após anos e às vezes a gente não se coloca nesse lugar, que isso é importante. E essa diversificação, essa variabilidade de movimento. Não só no aprendizado, mas para quem já assimilou esse aprendizado da importância dessa variabilidade, porque o que a gente percebe também, o aluno aprendeu crawl e aí o professor manda ele só somente repetir e vai aumentando a metragem. Eu queria que você falasse da importância dessa variação na natação e como ela pode beneficiar o nadador a longo prazo. Quanto mais experiências você prover para aquele aluno, né, mais controle do corpo dele na piscina ele vai ter. Tem uma questão na natação, gente, assim, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. A gente sempre comenta que, olha, para você ter êxito numa situação de afogamento iminente, você precisa aprender a nadar. E aí, cabe, assim, a gente, né, como professor de natação, refletir e falar assim, mas as experiências que eu estou organizando para o meu aluno, elas vão prover isso? Será que, assim, só aprender a nadar crawl, peito, costas e borboleta é suficiente para aquilo, né? Será que só atravessar aquela piscina nadando o mais rápido possível é suficiente para eu ter êxito numa situação de afogamento? E eu acho que não. Eu acho que, assim, para que aquilo de verdade seja eficiente, eu tenho que ter passado por aquelas experiências. Eu preciso, no momento que eu me vejo numa situação de estresse, numa situação de risco, eu preciso já ter aprendido como me livrar daquilo e não aprender naquele momento. E para isso, não basta eu trabalhar com a propulsão. Eu preciso trabalhar também com a economia de energia. E a gente trabalha muito pouco isso nas aulas de natação. Então, a gente costuma fazer, às vezes, com alunos avançados, testes, sei lá, tomada de tempo, teste de 12 minutos, né? A gente tem um monte de protocolo aí para eles muito legais. Tudo bem, você pode fazer isso, mas por que não fazer um desafio, sei lá, de quanto tempo ele fica flutuando na piscina sem se apoiar em nenhum outro lugar, né? Por que não ensinar, por exemplo, esse aluno a colocar o colete salva-vidas dele, mas não só colocar, como tirar esse colete? Porque eu passei por uma experiência dessa, na verdade eu não estava com colete, mas eu lembro que eu era bem pequena, eu tinha, sei lá, uns 7 anos por aí. E eu estava num sítio, né, de um tio meu, brincando com meus primos, a gente tinha mania de fazer jangada, enfim. E aí, de repente, a jangada virou. E eu fiquei presa embaixo da jangada, né? E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que, ainda bem, eu já fazia natação naquela época, eu consegui me desvencilhar daquela situação e sair debaixo da jangada e voltei para a superfície. Ainda bem que isso aconteceu comigo, não com meus primos, né? Porque nessa época eu já fazia natação. Agora, eu penso assim, se você está com colete salva-vidas numa situação dessa, o colete te mata. Porque você fica flutuando e você não consegue se desvencilhar. Então, não é
suficiente, eu, por exemplo, eventualmente faço uma aula com colete salva-vidas. Esse aluno tem que entrar na piscina e ele tem que saber tirar esse colete. Ele tem que saber em que momento que esse colete vai auxiliá-lo e em que momento ele não vai auxiliá-lo. Ele tem que passar por essa situação de estar brincando no colchão e, de repente, se vê embaixo do colchão. Ele tem que passar pela situação de nadar em espaços estreitos, né? De repente, cair numa piscina de roupa. E isso não pode ser um evento. Isso não pode acontecer, olha, em novembro eu tenho um dia da segurança aquática. Não, isso tem que estar no teu programa de natação, né? Essa e várias outras situações. Então, sei lá, esse aluno ele tem que ter oportunidade de nadar contra a marola, para entender que na hora que ele está numa situação, né, nadando em águas abertas, existe uma correnteza. E dá para fazer estratégias de aula, construir estratégias de aula super divertidas, sabe? Com jogos, com brincadeiras, com desafios, usando esse tipo de recurso. Então, você faz bastante marola, eles têm que nadar, faz estafetas, faz revezamento, porque ele já vai ter vivido aquilo naquela situação, né? Então, a diversificação das estratégias de aula, elas dizem respeito tanto assim a você construir uma biblioteca motora e você ter de onde tirar os livros na hora que você precisa, literalmente, né? Quanto prover para esse sujeito essa oportunidade de vivenciar situações que, eventualmente, se ele vier a viver, né? Se ele cair numa piscina qualquer, uma criança pequena, caiu numa piscina de hotel, ela não está com touca e óculos. Ela está de sapato, ela está de roupa, todas as referências dela mudam, né? São outras paredes, enfim, são outras bordas, né? Então, a gente precisa promover isso, tanto para a gente oferecer essa possibilidade de verdade mesmo, de trabalhar com essas questões de salvamento aquático, quanto para a gente oferecer essas oportunidades de diversificação do repertório motor, de você construir um repertório motor, de fato, bem enriquecido. Eu tenho até uma experiência não muito agradável. Uma vez eu fui para Trindade no inverno e eu vi um rapaz caindo na água. Ele foi tirar foto ali nas pedras, aquele famoso redes sociais. Ele caiu e nitidamente ele sabia nadar. Só que ele quis nadar vencendo a correnteza, não, a arrebentação. E aí ele nadava, a onda levava ele para as pedras. A onda nadava e o pessoal local tiraram ele da água, mas ele veio a falecer. Depois eu pesquisei na internet e nitidamente ele sabia nadar, ele teve esse aprendizado, mas ninguém ensinou ele a nadar no mar. Ninguém deu essa vivência para ele. Aquele dia eu também fiquei me perguntando, será que a culpa era mais dele ou até de quem ensinou ele a nadar, ou um conjunto ali de situações? Então, a importância da gente ter esses ensinamentos, não só o aprendizado do crawl, costas, peito e borboleta. E eu queria que você falasse um pouquinho desse aprendizado voltado para as competências aquáticas. Não que o crawl, costas, peito e borboleta não seja importante, mas ele vai ser uma consequência dessas competências aquáticas. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância e quais são essas competências aquáticas. Vamos lá. Quando a gente está falando, né, de competência aquática, a gente tem essas duas vias. A primeira é você trabalhar no sentido de prover a propulsão, experiências que vão levar esse sujeito, né, a adquirirem a propulsão. E a outra via é economia de energia, né? Eu acho que a gente tem que ter esses dois focos. Aí, a gente tem, assim, diferentes habilidades que você consegue trabalhar nesse sentido. Então, a gente tem habilidades de locomoção, que são aquelas habilidades propulsivas. Não é só perna de crawl, perna de borboleta, perna de peito e perna de costas, né? A gente tem diversas formas de se locomover naquela água, na superfície, na imersão, né? Então, submerso, em diferentes decúbitos, chutando, empurrando, sabe? A gente tem que explorar todas essas possibilidades, né? Fazendo diversas remadas, você com o corpo em cima de materiais, fora de materiais. Gente, dá para construir um programa maravilhoso, né? Eu acho o seguinte, a gente não pode transformar a natação num circo aquático, né? Então, o pai, a mãe, enfim, né? A família que é responsável por aquele aluno, eles querem ver, é uma questão mercadológica, eles querem ver aquela criança, aquele indivíduo, enfim, nadando, de fato, né? Porque são essas as referências que a gente tem. Não se trata de você desconstruir todo esse processo de ensino, mas sim de você reservar. Se você tem uma aula de 45 minutos, você pode reservar 10 minutos
para você diversificar essas experiências motoras dos seus alunos. Então, você tem essas possibilidades de locomoção, você tem essas possibilidades de manipulação, né? Então, todos os agarres, todos os materiais que ele pode testar, na verdade, principalmente as crianças pequenas, entender o que afunda, o que não afunda, onde que eu consigo apoiar, enfim, né? E você tem todas as possibilidades de estabilização. Estabilização, gente, assim, primeira coisa que a gente precisa se preocupar na hora que a gente vai começar um programa aquático é com a respiração. Então, esse é o número 1, né? Quando a gente está com o rosto imerso na água, as nossas referências, a forma como a gente respira é diferente da forma como a gente respira aqui no ar, né? Então, essa é a primeira questão. As crianças bem pequenininhas vão aprender a apneia, depois as crianças, na primeira infância, elas vão aprender a fazer expiração aquática, né? A pegar o ar pela boca, até que elas consigam, de fato, automatizar essa respiração aquática. Então, essa é a primeira preocupação. A próxima preocupação a gente chama de controle postural aquático, que é justamente você ter o controle do teu corpo, o controle da flutuabilidade na água. A gente tem que entender, claro que eu não vou falar nesses termos com a criança, mas onde que está esse centro de flutuação dessa criança, desse aprendiz, né? E aprender a equilibrar o corpo. A água gira o corpo, né? A ação do empuxo, ela gira o corpo, ela desorganiza o corpo. Então, tem uma série de atividades que você consegue fazer. Por exemplo, você pega a criança, é super divertido, você manda ela ficar ajoelhada lá no fundo, né? E ela vai ver que o corpo dela sobe. Então, quais são as ações que ela precisa fazer para manter esse corpo lá embaixo, para ficar de ponta cabeça na água, né? Para estabilizar esse corpo com os joelhos flexionados, com o quadril fundo e depois em cima da água. Então, assim, eu tenho que apresentar para ela diversas possibilidades de desequilíbrio para ela organizar o corpo dela e buscar esse equilíbrio, né? Essa é a segunda competência que, assim, é fundamental. Então, a gente começa lá pela respiração, aí a gente vai para o controle postural aquático, depois a gente vai para a diversificação do repertório de habilidades motoras aquáticas, que são todas essas possibilidades que eu falei, né? De locomoção, de manipulação e de estabilização. Passou por esses 3 momentos, que a ideia é que a gente entregue isso na primeira infância. Aí a gente vem na segunda infância, aí sim, para as questões técnicas. Porque é um momento que essa criança, ela já constrói a representação mental do corpo dela. Antes desse momento, antes dos 7, 8 anos, ela não tem isso, né? É um corpo que ela vive, mas não é um corpo que ela representa. Então, como é que eu quero corrigir tecnicamente uma criança pequenininha, se ela ainda não tem essa representação do corpo dela no cérebro, né? A gente chama isso de mapa topográfico. Então, a gente tem algumas regiões do cérebro onde existe esse mapa topográfico que é justamente a representação dessa figura, né? Isso não foi construído ainda. Essa criança pequenininha, ela não faz a dissociação dos diferentes segmentos corporais dela. Então, é na segunda infância que a gente começa com isso. Passou essa segunda infância, chegou na adolescência, a gente consegue trabalhar tudo que envolva a tática. E aí, eu acho que aí a gente finaliza essas competências aquáticas, né? Então, a gente passa pela respiração, pelo controle postural, pelo repertório de habilidades motoras, pela aquisição da técnica, e a gente termina com a tática. E o que seria a tática, né? A tática diz respeito a ritmo de prova, tudo que envolva a orientação temporal, a estruturação temporal. E aí eu preciso estar na adolescência. Não que esse menino, essa menina, na segunda infância, não possa ter oportunidades para experimentar isso. Mas a gente tem que entender que eles não vão entregar. Por que eles não vão entregar? Porque a estruturação temporal deles ainda não está refinada. Para a gente conseguir organizar as nossas ações temporais dentro de um determinado intervalo de tempo, tem uma série de vivências e tem uma série de estruturas do sistema nervoso que elas têm que estar mais amadurecidas para esse indivíduo corresponder a... Então, assim, você pode fazer, por exemplo, sei lá, se você... Eu sempre dou esse exemplo, né? Criança na segunda infância, 10 de 50 a cada 1 minuto. Então, ela tem 1 minuto para nadar 50 metros e para descansar. O primeiro tiro, ela vai fazer em 39. O segundo, em 50. E o terceiro, ela está morta e aí ainda tem mais 7 pela frente. Ela não entrega.
né? O adolescente não, ele já vai conseguir organizar esse corpo dele, esse ritmo do nado dele para suportar essa série de 500 metros, né? Então, são noções importantes para a gente ter, para a gente organizar essas aulas e entender o que aquele aluno consegue me entregar. E para a gente finalizar toda essa parte de aprendizagem motora, quais são os erros mais comuns que você enxerga dos professores, treinadores executando e quais recomendações você daria aí para esses professores, que esses erros que eles cometem em relação ao processo da aprendizagem motora? Eu acho que a gente já comentou aqui desses erros, né? Excesso de informação. Então, isso acontece muito. Eu ofereço muita informação e aquele aluno não dá conta. Então, a gente entender que esse foco atencional dele é muito reduzido, é muito restrito. Então, é uma informação que eu vou oferecer por vez, né? E a gente se preocupar com partes distais do nosso corpo na hora de prover a correção e esquecer dessas partes mediais, assim, dessas partes próximas, né? Então, presta atenção no core, presta atenção no ombro, né? Presta atenção na cintura escapular e na cintura pélvica e depois vai para as partes distais do corpo. E como a neuroplasticidade e a ciência do cérebro que a gente estuda tanto influencia no desenvolvimento das habilidades motoras na natação? Sei que isso é bem profundo, mas tentando fazer de forma mais superficial, especialmente para as crianças. Tá, vamos lá. Quando a gente fala de neuroplasticidade, o que é a neuroplasticidade, né? Então, é a capacidade que as estruturas do nosso sistema nervoso central têm, né? Não só central, mas, assim, de se modificarem para atenderem determinadas demandas do ambiente. A gente tem diversos tipos, diversas possibilidades de neuroplasticidade, tanto do ponto de vista estrutural, quanto do ponto de vista funcional. Quando a gente está falando de neuroplasticidade na infância, né, o que acontece? Como é que as coisas funcionam? Tudo que acontece no nosso sistema nervoso, ele acontece por meio de grandes redes. O que são essas redes? Né? A gente fala tanto de sinapses, né? As sinapses nada mais são do que conexões entre neurônios. Esses neurônios, eles não se encostam, eles se aproximam. Né? Eles se aproximam e existe aí uma mediação química, enfim, neurotransmissores, a gente não vai entrar nessa questão da neurofisiologia, mas assim, que vão favorecer ou dificultar essas conexões, né? Que essas conexões aconteçam. Qual é o grande desafio da criança pequenininha, né? O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o seguinte, vamos construir um bom repertório de sinapses. Então, vamos oportunizar para essa criança uma diversificação de experiências motoras, porque ela vai construir diversas sinapses, é como se ela construísse uma grande biblioteca motora, né? À medida que ela vai crescendo, o que vai acontecendo nesse sistema nervoso central dela? A gente ouve tanto isso, né? É o momento da poda. Isso principalmente acontece com a criança com 2 anos de idade, em torno de 2 anos de idade, e na adolescência. Na passagem para a segunda infância, isso também acontece, em torno de 7 anos, né? Mas com 2 anos é muito, muito crítico mesmo. E na adolescência, assim, a gente fala sempre, né? De tempestade hormonal, não, é uma tempestade cerebral, né? Todas essas modificações hormonais, elas acontecem por causa das modificações cerebrais. A origem está lá no sistema nervoso, né? E aí, o que acontece? À medida que a gente vai aprendendo, passei por uma determinada situação, por uma vivência. Estou construindo aqui um novo caminho, né? Uma nova conexão neural. E aí, passei por uma outra vivência, vou construindo outros caminhos. E aí, a gente tem vários caminhos, né? Aí, a gente começa a refinar essa aprendizagem, lá na segunda infância, por exemplo. O que acontece lá? Aquelas vias, aquelas conexões que eu construí e que eu deixei de utilizar, a tendência é que aqueles neurônios se afastem. Então, isso é a poda neural, né? Eu vou podar aquelas sinapses que eu não estou mais usando. É o momento do refinamento. E a gente fala, nossa, que legal. Então, assim, eu vou destruindo as sinapses. Sim, e isso torna o seu cérebro mais eficiente. Porque ele vai te conduzindo por aquele caminho, que é o caminho que dá certo. Né? Aqueles caminhos que você experimentou, que você construiu e que deu ruim, na verdade, a gente vai desfazer aqueles caminhos. Mas não é só isso. Quando a gente está falando, e isso é importante, pessoal, a gente entender,
Quando a gente está falando de refinamento, o que acontece? Aquela sinapse que já foi construída, ou seja, aqueles neurônios que já estão próximos, a gente vai aumentar a superfície de contato entre esses neurônios, porque a gente consegue transformar esses neurônios. Se aquela sinapse, né, se aquele aprendizado, ele tiver muito robusto, você vai ter os dendritos, né, que são, enfim, as partes do neurônio que vão se conectar com outros neurônios, você vai aumentar a ramificação deles. A gente chama isso de espinhas dendríticas, que são, assim, ramificações que acontecem nos próprios ramos dos dendritos. E aí, então, você aproxima mais ainda aqueles neurônios. Por que isso é importante a gente entender? Porque quando a gente está falando de especialização precoce, aquela criança que executa e executa novamente, executa novamente, executa novamente, aquele aprendizado vai ficando extremamente robusto. E aí a tendência é que outras experiências motoras que seriam importantes para ela construir essa biblioteca motora, ela vai eliminando. E ela vai só nesse caminho, só nesse caminho, só nesse caminho. Mas o problema é que quando a gente especializa precocemente, como a criança ainda não tem esse corpo organizado, essa dissociação dos segmentos corporais, então, imaginem, né? Uma criança nadando, pequenininha, 4 aninhos, 5 aninhos. A gente costuma falar, roda gigante quando faz o braço de natação, porque ela ainda não dissocia o ombro do braço, do cotovelo, do antebraço, do punho, ela leva tudo de uma vez só. Ela não dissocia a cintura escapular de cintura pélvica, vai um tronco todo de uma vez, né? Por uma questão do desenvolvimento motor mesmo dela, né? Essa dissociação ainda não se concluiu. Essa dissociação ela vai começar a acontecer na segunda infância, né? Na hora que está terminando a primeira infância, 5, 6 aninhos. Só que eu especializei essa criança muito precocemente. Ou seja, eu aumentei a superfície de contato entre aqueles neurônios que faziam parte daquela sinapse. Gente, para eu eliminar aquela sinapse, eu reconstruir aquilo, eu ressignificar aquilo, para eu refinar aquele nado, vai, sei lá eu quanto tempo, não sei se algum dia a gente vai conseguir, entendeu? Porque ela executou aquilo muitas e muitas e muitas vezes. Então, a grande questão da especialização precoce é que a gente não diversifica essas possibilidades, aí, essas experiências motoras, e a gente refina demais a aprendizagem no momento que não é o momento para isso, que aquele corpo não está pronto para aquilo. E aí, quem que tira isso, às vezes? Sabe, como é que eu vou corrigir aquilo que... E é normal, a gente vê, nossa, eu já automatizei, eu não consigo mais arrumar isso daqui. Consegue, a aprendizagem sempre é possível, mas vai dar muito trabalho, porque aquilo foi apresentado para ela no momento inadequado. Então, esse é o motivo pelo qual a gente tem que considerar essa questão da neuroplasticidade também, né? Quais são os momentos que ela acontece e entender do que eu estou falando quando eu falo em termos de neuroplasticidade nessa aprendizagem motora. Então, isso diz respeito a construir novas sinapses, a eliminar sinapses que eu não uso mais e a reforçar aquelas sinapses, a consolidar aquelas sinapses que já existem se eu ficar repetindo aquele exercício. Aí entra mais uma vez o que a gente falou lá atrás, que é a variabilidade de exercícios, né? Então, a gente tem que fazer variações, fazer o aluno viver experiências diferentes. Mas, Cláudia, para quem está aí do outro lado, ficou com dúvida, quer saber um pouco mais, como te encontra nas redes sociais, quais são os seus projetos, o que as pessoas podem conseguir aí com a Cláudia? Então, nas redes sociais, gente, assim, se vocês digitarem Movimento Mirim no Instagram, no canal no YouTube, no Facebook. Tudo bem que as redes não estão, assim, super ativas. Eu estava falando com o Renato antes aqui da gente começar a gravação. Eu estou com um excesso de trabalho e rede social demanda tempo para a gente fazer, né? Eu estou, de verdade, precisando arrumar um tempo para me dedicar a isso. Mas, de qualquer forma, o que tem nesses espaços já tem bastante material. No site www.movimentomirim.com ou .com.br, tanto faz, né? Aí lá tem todas as informações, tem as formações, né, que eu organizo, a gente tem uma série de formações que acontecem. A aprendizagem motora é uma dessas formações, na verdade tem 14 possibilidades de formações com 8 horas, as consultorias, todas as...
As mentorias, né, que são feitas, construção e reconstrução de programas, tudo isso, essas possibilidades, elas estão lá no site, essas informações tem no site e tem nas redes sociais também. Então, Cláudia, muito obrigado pela presença. A gente sabe como sua agenda é lotada. Foi difícil a gente conseguir gravar esse programa. Há meses aí tentando fazer esse podcast. Também te agradecer por fazer parte do corpo docente aí do curso da Natação Criativa de pós-graduação. Primeira turma em São Paulo agora no dia 30 de novembro. E em 2025 indo para o restante do Brasil. Então, muito obrigado. Lá vão ser 10 horas você falando sobre esse tema, que vai ser muito importante. Então, agradecer vocês aí do outro lado, agradecer aos nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade e já te convidar, Cláudia, para uma segunda entrevista aí, para a gente falar um pouquinho aí sobre as fases do desenvolvimento infantil e sua relação com a natação. Com certeza, virei com certeza. A agenda é apertadinha, mas a gente sempre dá um jeito. Quando o projeto é muito bom, a gente tem que se envolver nele, com certeza. Obrigada mesmo. Então, muito obrigado. Obrigado a vocês aí do outro lado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, segue o canal, ativa a notificação e compartilha com um amigo que com certeza ele precisa saber dessa entrevista. Muito obrigado e até a próxima.